É hora de reunir a família, convidar os amigos. É o programa Desafios que está começando. E é sempre uma satisfação poder entrar na sua casa com essa mensagem de paz, de esperança, histórias de superações e temas para nós refletirmos juntos. Mas quero fazer um convite especial. Esse QR Code que você está vendo na sua telinha, é só apontar a câmera do seu celular, você vai direto para o nosso canal no YouTube. Eu estou te fazendo um convite, se inscreva no nosso canal, não se esqueça de apertar o sininho, curtir e compartilhar os nossos conteúdos. E vem me seguir no Instagram, @eliblumquedesafios. No programa de hoje eu converso com Lucas Polese, ele é deputado estadual aqui do estado do Espírito Santo, membro da Comissão de Proteção da Criança e Adolescente, e ele é o presidente da Frente Parlamentar da Educação Sem Doutrinação. Ele quadra variedades, a história emocionante da viúva Lina Brito com seus filhos Lucas e Ana Vitória, ela que é corretora de imóveis. Ainda temos o quadro Fique de Olho e no final do programa o videoclipe da música Lamento de Abacuque. Lucas, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Alegria toda minha, pastor. Prazer estar aqui e também um prazer poder falar com o capixaba que nos assiste. Muito obrigado. E é um privilégio para nós recebermos mais uma autoridade. E eu acredito que você seja um dos nossos deputados mais novos, não? Eu fui eleito o mais jovem da história do Espírito Santo. Não é isso? Uma grande honra e uma oportunidade poder estar servindo assim tão novo. Não, e parece que você gastou muito na sua campanha, né? R$3.288 cravado, rapaz. Pois é, né? Uma bênção de Deus aí que ajudou a gente a fazer história com tão pouco. Então, e olha, Romanos capítulo 13 diz que toda autoridade foi constituída por Deus para o nosso bem. Então, trazer uma autoridade, um deputado estadual aqui no programa Desafios, e para a gente conversar sobre um tema muito relevante, que são as ideologias que estão... Na verdade, esse tema vem se repetindo dentro das nossas escolas e podemos dizer que, no mínimo, tem a conivência de alguns secretários de educação, seja do município, até mesmo do próprio estado, por levar os nossos filhos a algumas doutrinações que só têm trazido prejuízos. Uma delas é a questão da ideologia de gênero. Mas eu gostaria que você compartilhasse conosco, porque agora é recente, e vocês estavam discutindo isso numa assembleia lá na Assembleia Legislativa, com a Frente Parlamentar, Proteção da Criança e do Adolescente. O que aconteceu nessa escola? Pastor, pois é, a gente recebeu algumas denúncias de atividades escolares que tinham cunho religioso, religiões de matriz africana. Só que a situação aqui, no entendimento da nossa legislação e do próprio Supremo Tribunal Federal, toda atividade de cunho religioso, ela tem que ser facultativa. Quer dizer, você tem que pedir autorização dos pais, você tem que perguntar se o aluno quer participar, ele não pode ser coagido a participar disso. E nessas atividades em questão, no entanto, não teve essa autorização por parte dos pais e nem essa participação solicitada da parte dos alunos. E isso causou uma grande indignação por parte de alunos cristãos, por exemplo, ou de outras denominações. Eles não se sentiam representados, eles não se sentiram bem de estarem ali e eles questionaram aos seus pais. O que estava sendo apresentado nessa escola? Era uma apresentação que eu não conheço dos ritos dessas religiões, mas para quem assiste, uma apresentação que era claramente um ritual, evocando nomes de divindades dessa religião, eles fazendo uma espécie de encenação, como se fosse a divindade, rindo, batendo tambor, uma espécie de culto ali mesmo, como se fosse ali no centro deles mesmo de rituais ali, né? E isso causou muita indignação por parte de alunos e de pais. Eles se sentiram revoltados, denunciaram pra gente. A gente começou a apurar diversas denúncias disso acontecendo em outras escolas também pelo estado. Tem um movimento, inclusive, organizado já com bordão. Bordão é Exu nas escolas. Então a gente já foi vendo isso pintado, grafitado em muros de escolas, essas apresentações em várias escolas distintas e nelas o que faltando sempre é a autorização dos pais. Uma coisa meio que empurrada ali para esses alunos, né? E assim, foi uma coisa que indignou muito. A gente sabe que a família tem que ter autoridade e autonomia na educação religiosa do filho, né? O pai se sente muito desrespeitado. E isso faz parte mesmo de uma proposta que parece uma espécie de engenharia social para poder enfraquecer a autoridade da família, a instituição da família, a soberania da família nessa formação moral e religiosa do filho. É uma coisa lamentável. Agora a gente tem indo para cima desse caso. Convocamos a SEDU, enfim, estamos fiscalizando e cobrando medidas a respeito disso. E uma coisa que a gente
vale destacar aqui a importância exatamente dos pais e dos alunos denunciar esse tipo de apresentação nas escolas, porque o nosso filho está indo para aprender. Com certeza. Seja o português, a matemática, as matérias básicas. Com certeza. E essa doutrinação, sabe, a gente tem trabalhado aqui no programa Desafios, Lucas, porque a ideologia de gênero houve, sabe, uma movimentação popular, inclusive de alguns grupos organizados, que ajudou a enfraquecer, mas não conseguimos tirar isso totalmente das escolas. Com certeza. Estaria bem pior, né, se não tivesse a população em cima. E é como eu estava falando com o senhor. Se as escolas do Brasil fossem referências em educação, tivessem os melhores índices do mundo, já seria errado invadir essa parte. Mas quando você vai na parte dos dados e números apresentados pela educação brasileira, aí você vê que é uma situação catastrófica. Quer dizer, é lanterna no PISA, é recorde de alunos com analfabetismo funcional, alunos que não conseguem resolver operações de matemática básica. E, Lucas, como você está vendo agora essa nova medida do governo federal, uma das áreas que ele mais cortou o investimento foi a área exatamente da educação. Justamente, né? Um povo inteligente, independente, soberano, autônomo, ele segue votando nesse governo que está no poder? Eles mesmos já falaram, né? Que o cidadão começa a enriquecer, começa a ganhar uma independência, uma autonomia financeira e deixa de votar no partido deles. Ele vai querer cada vez cidadãos mais incapacitados, mais dependentes do Estado, com menos liberdade, com menos autonomia financeira. Agora, os políticos estão extremamente preocupados com um vilão que acaba com a educação, que é o celular dentro da sala de aula. Olha, eu concordo em muito com os malefícios que ele traz. Ele atrapalha os estímulos da criança, a preferência temporal da criança, atrapalha ali a cabeça, o foco dela, a concentração. Concordo com tudo isso. Agora, a gente precisa olhar também para o outro lado. Todas as denúncias que a gente expõe de doutrinação ideológica ou religiosa ou qualquer cunho de doutrinação que acontece dentro de uma sala de aula, elas chegam até a gente por causa de um celular filmando. A criança filmando ali um militante fazendo proselitismo político dentro da sala de aula. É sempre assim. Então, agora esses políticos que não se preocupam com a nossa educação em nada, agora eles estão super preocupados com o maior problema de todos, da educação, e querem resolver tirando o celular da sala de aula. Você acha que a preocupação real deles é melhorar a educação ou é acabar com a única forma que a gente tem hoje em dia de expor todo esse trabalho de uma formação de uma verdadeira indústria de fabricação de militantes ideológicos que é o nosso ensino público de hoje, as nossas universidades federais? Por isso a gente tem que ficar muito atento. Tem projetos assim já na casa tramitando para poder restringir o celular, proibir, né, acabar com o uso de celular em sala de aula. E eu posso até votar a favor, mas só voto a favor se a gente colocar uma emenda nesses projetos ou mesmo passar uma lei que obriga a ter câmera na sala de aula que capte áudio e vídeo e que tenha livre acesso aí com lei de acesso à informação para os pais, enfim, para as pessoas da comunidade escolar, porque sem isso eu sou completamente contrário a tirar o celular da sala de aula e fazer o aluno voltar a ser refém do militante na sala sem poder provar. Você viu ali, o cara da CEDU, ele negava o tempo todo a realidade. Ele falava que não teve nada religioso na sala, mentia o tempo todo, negava a realidade. Isso com a gente com os vídeos lá. Imagina se a gente não tiver os vídeos para provar. O que eles vão dizer? Vão dizer que é tudo uma mentira, que é uma farsa, é fake news, nossa. Então agora, o Lucas, e o que, no caso, a casa, a Assembleia Legislativa, vocês que são os nossos representantes, nós votamos para que vocês nos ajudem a resolver essas situações. Esses secretários, porque ele pode ser municipal ou pode ser o estadual, o que pode ser feito para a gente poder mudar essa autorização, esse direcionamento, se é que podemos dizer assim? Você vê como é que é o nosso país, né? A legislação federal, o entendimento do Supremo Tribunal Federal já diz que tem que ser facultativo. Então está lá expresso na lei. Mas mesmo assim eles não cumprem. A gente vai abrir denúncias, já abrimos até algumas. Vamos abrir denúncia em ouvidoria, Ministério Público, na Justiça sobre essa situação. Agora, tem que lembrar que eles estão no poder. Essa ideologia deles está no poder na esfera federal, está na esfera estadual aqui no nosso estado e em muitos municípios também eles continuam no poder. Então é uma briga muito difícil da gente lutar sozinho, porque eles têm acesso lá no poder, arquivam um processo, conseguem botar pano quente em cima. Então a gente precisa do pai e da mãe de aliados fiscalizando lá junto com a gente e também na urna, no processo eleitoral, gente, de 4 em 4 anos. Se a gente tivesse um governo que fosse contrário a isso, por exemplo, nas escolas estaduais, esses responsáveis, professor, diretores, pessoal dessa escola que estava fomentando isso, estaria respondendo um PAD, estaria tomando uma punição lá. O que vai acontecer com eles agora? Não vai acontecer nada, a não ser que a justiça imponha
não vai acontecer nada. É perigoso eles serem premiados. Lucas, apenas para a gente fortalecer, junto com os nossos telespectadores, qual a importância do maior envolvimento da sociedade para a gente desconstruir esse pensamento que está sendo inserido nas nossas escolas? Participar da formação e da vida ativa dos nossos filhos, né? Acho que esse tipo de coisa, onde tem família presente, pai e mãe que acompanha o processo de educação dos filhos, que é presente na vida dos filhos, esse tipo de coisa não acontece. O pai e a mãe que está presente na vida dos filhos não perde ele para a doutrinação no ensino, não perde ele para esse aparelhamento de mentes que eles produzem, que eles fabricam aí em muitos centros acadêmicos. Então é importante que você, pai e mãe, participe da vida do seu filho, esteja presente, ajude a educar ele, tanto do ponto de vista escolar, mas do ponto de vista moral também. Converse com ele sobre Cristo, converse com ele sobre propósito de vida. A gente estava conversando aqui. A gente está numa geração de epidemia de doença mental, onde as pessoas não têm mais referência de amigos, cada vez menos amizade, ciclo de amigos próximos, cada vez menos referência na família, as famílias cada vez mais desestruturadas. E é assim que a esquerda age e captura, né, pessoas. Então, trabalhe a sua família, cuide da sua casa e não deixe que essa ideologia capture as pessoas que você ama. Continue sendo ativo, presente na vida familiar e de todos do seu ciclo, que eu tenho certeza que a gente vai vencer isso porque a gente está do lado da verdade. É muito simples. Lucas, eu quero agradecer você ter atendido o nosso convite. Parabéns pelo brilhante trabalho, pela iniciativa, pela coragem, porque a gente sabe que lutar contra um sistema não é fácil. E só existe um equilíbrio porque nós temos pessoas como você e outros que fazem parte dessa Frente Parlamentar da Educação, sem doutrinação e proteção da criança e adolescente. Com certeza. Obrigado, pastor. É uma honra para mim, mais uma vez, agradecendo por estar aqui presente. E é isso. A gente é a maioria, as pessoas que acreditam em Deus, que têm valores de verdade. Nós somos maioria nessa sociedade. Esse país é um país de pessoas de bem, pessoas trabalhadoras. A gente só precisa se organizar, fazer parte do debate público, acompanhar o que está acontecendo no seu município, no seu estado, no seu país, porque a gente é organizado, consciente do que está acontecendo, sabendo do nosso papel, a gente com certeza vai vencer essa batalha. Obrigado, pastor. Eu creio, um forte abraço e as portas sempre abertas. Amém. Muito obrigado. Para você que está em casa, hoje eu conversei com o deputado estadual Lucas Polese, ele que é o presidente da Frente Parlamentar da Educação Sem Doutrinação. Eu quero indicar um filme para você que está em casa, para você assistir. Deus Não Está Morto 4. O Estado fica feliz sem a sua participação, pai. O Estado fica feliz sem a sua participação, mãe. A escolha, ela continua sendo sua. Nós geramos o filho, entregamos, às vezes, para um CNPJ, uma creche. Terceirizamos a educação dos nossos filhos. E depois não compreendemos as distorções que estão nas mentes das nossas crianças. Deus Não Está Morto 4. Assista esse filme. Desafios, volta já. No programa de hoje, mais uma história impactante e de superação. Há 13 anos atrás, a Lina Brito, corretora de imóveis, ficou viúva e ela, com o auxílio de Deus, chegou até aqui como a mãe da Ana Vitória e do Lucas. Lina, prazer muito grande receber você. Ana, você está mais perto. Cumprimentando você, Lucas. Alegria receber vocês aqui no programa Desafios. Lina, vamos falar um pouquinho para quebrar esse momento aqui. Você mora em Guarapari. Sim, 27 anos. E tem 25 anos que você atua no mercado imobiliário ali. Sim, como corretora de imóveis. Eu cheguei e há 25 anos eu recebi um convite e era uma oportunidade, não tinha ainda, eu não era corretora de imóveis e era uma construtora que acreditou em mim, né? Na verdade, ele acreditou e apostou,
mas já sabia que era o projeto do Senhor na minha vida e eu agarrei a oportunidade. Mas você é capixaba? Sim, sou de Piúma. De Piúma. Sim. Terra boa, hein? Muito. Praia boa, muito né? Boa, muito. Então, mas vamos entrar exatamente nesse momento da sua história. A Lina fica viúva. Sim. E tem 13 anos como mãe. Como é cuidar dessa moça bonita e desse rapaz bonito? Criar é fácil, educar que é difícil. E muitas vezes meu papel foi pai e mãe, né? Então a mãe, o papel dela geralmente Continua sendo até hoje, né? Dar carinho, né? E o pai, às vezes, mais rígido. Então eu tinha que prestar esses dois papéis. Muitas vezes dar carinho, mas muitas vezes ser dura. Mas eu fazia isso tudo para o bem deles, principalmente na presença do Senhor. Então eu sempre criei eles na presença do Senhor. Eu sempre falei com o Lucas que a vitória dele era confiar. Então esse trajeto todo meu, até agora, foi confiar, porque quem confia espera. E eu confiei nas promessas do Senhor. Muitas vezes eu assistia até o seu programa, me emocionava com os testemunhos, e eu dizia para mim, o mesmo Senhor deles é o meu. Você estava do lado de lá da tela, hoje você está aqui. Dando testemunho da minha vida. Que Deus faz, né? Todo esse trajeto. Ô Lucas, você estava com 8 anos? Isso. 8 anos. E você está com 22 anos fazendo engenharia. Isso, curso de engenharia. Como foi viver esses anos sem o pai? Foi como ela disse, né? O Senhor não deixou faltar nada. Como nunca deixou. E a gente confia que nunca deixará. Mas eu acredito que o processo mais difícil foi por conta do nascimento da Ana Vitória. Foi um período ali qual, né, a gente perdeu ali a presença do pai de família, né? E tinha agora um bebê em casa. E ela teria que conciliar o cuidado de casa com o trabalho. Mas o exemplo que ela deixou pra gente foi de, mesmo nessa correria, as coisas do Senhor em primeiro lugar. Então, vamos lá. Quero ouvir a Ana um pouquinho, Ana. Pega esse microfone aí, Ana. Vamos lá. Ana, como é fazer parte de uma família e que a sua mãe também, ela faz o papel de pai? Eu sempre cresci com ela, sempre me ajudou, sempre falando, Vitória, você não tem pai, seu pai falece. E eu sempre cresci e fui entendendo isso. Muitas vezes eu lembro que até em trabalho de escola, que era Dia dos Pais, eu ficava meio assim. Mas sempre ou era ela ou era meu irmão que sempre ia nesses trabalhos, sempre mostrando que a família sempre estava unida. E vocês sempre estiveram juntos assim? Sim. Né? Ô Lina, eu vi que desde o início do nosso bate-papo, você fala que o Senhor, porque o Lucas também falou desse envolvimento da família na presença de Deus. Qual a importância de Deus neste contexto? Acho que tudo. Eu me converti com 16 anos. E eu tive esse encontro maravilhoso e numa primeira profecia, né, que o Senhor dirigiu a mim, e ele falou, eu tenho tudo reservado, basta confiar e esperar. E eu tomei posse daquilo. E a Igreja Maranata tem meios de graça, né? Tem madrugada, jejum, o crente tem, né? Sim. E eu me identifiquei muito com a madrugada. E eu agarrei esse meio de graça. Então eu sempre fui de fazer madrugada, orar de manhã, às 6 horas. Madrugada que você fala é oração? De manhã, 6 horas. Quer dizer, então, que você sempre estava ali em oração, 6 da manhã? 6 da manhã. A Igreja Cristã Maranata tem essa oração às 6 horas. A igreja abre, né? A igreja abre 6 horas. Você também vai na oração? Também. Bacana, hein? Olha só, qual a importância, então, Lucas, você que está aí já com os seus 22 anos, de Deus nesse contexto da família? Eu não sei expressar porque eu não tenho experiência como seria sem Deus. Então, como ela falou, tudo pra gente, a experiência que nós temos é que sem ele nada seríamos. E você tem
a dimensão quando você percebe o que ele vem fazendo, né? Nas pequenas coisas. Primeiro, durante um dia, um livramento que você vê, uma porta que se abre que você não esperava. Nós estarmos aqui, como ela falou, um dia eu via pela TV e hoje o Senhor colocou nós aqui para darmos o testemunho. A importância de Deus na nossa vida é porque a gente consegue alcançar o que é possível, né? E você nunca esteve fora da igreja? Não. Nunca esteve? Não. E a Ana, sempre na igreja também? Passa o microfone para ela aí, por favor. Sempre, desde novinha. É? Você não sabe o que é viver longe da igreja? Não. E como é Deus? Quem é Deus para Ana? Tudo. É inexplicável conseguir falar. Se eu tô aqui hoje é porque dele. Ô Lina, o que o nosso telespectador precisa fazer em casa para ele ter esse Deus que te deu graça, te deu força e te trouxe até aqui? Entregar a sua vida, o seu coração para Ele e confiar, porque aquele que confia é fiel. Mesmo que sejamos infiéis, a palavra só diz que Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir as suas promessas, assim como Ele cumpriu na minha, Ele vai cumprir na sua. Tem que assumir o compromisso. Sim, não é isso? É essencial. O compromisso com Deus, você não pode... Não tem negócio. Você Na não verdade, pode tem negociar. que ser uma via de mão dupla, não tem jeito, né? Se a gente faz a nossa parte, Ele de faz cima a vem, dele. não é isso? Ele faz a dele, com certeza. Lina, eu quero agradecer por você ter atendido o nosso convite, mas quero parabenizá-la também por Muito ser obrigada. essa mãe dedicada, temente a Deus e com essa conquista. Prazer é todo meu estar aqui. Ana, parabéns por ser essa filhota querida, linda, essa princesa. Lucas, que Deus continue te abençoando e sendo esse sacerdote dentro de casa. Amém. Amém? No programa de hoje eu conversei com a corretora de imóveis Lina Brito, com a Ana Vitória e o Lucas, os filhos. Ela que ficou viúva 13 anos atrás. E se não fora, sabe, disse o salmista, o Senhor que esteve ao nosso lado, há muito já havíamos sido consumidos. E a gente vê a importância de Deus em experiências como a dessa família. Se você quiser viver, ter Deus, basta abrir o coração e deixar Jesus entrar. Desafios, volta já. Há mais de 25 anos, a Abrão Soares Corretores SL Urbanismo constrói histórias no mercado imobiliário em toda Espírito Santo. Excelência na venda de terrenos residenciais e industriais de alto padrão, cada imóvel é pensado para trazer a você segurança e valorização. Com experiência e compromisso, oferecemos imóveis que se tornam investimentos de vida. Abrão Soares Corretores e SL Urbanismo, conectando você ao imóvel ideal. Para você que é morador da Grande Vitória, eu quero te fazer um convite especial. Toda quinta às 19h30, no domingo às 17 horas, nós temos Escola Bíblica e um grande culto de celebração com toda a família a partir das 18 horas. Você é o meu convidado, muito louvor, uma palavra e poder de Deus para mudar a sua história. Venha comigo. Olha, um dia eu aceitei esse convite, eu estava com 22 anos, Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história. E Ele quer te dar uma história diferente para contar também. Então a nossa igreja fica aqui na rua João Bastos Vieira, 156, na Ilha de Santa Maria. Venha, traga toda a família, convide os amigos também. Nós somos uma família que amamos a Deus, que adoramos a Deus e temos experimentado milagres aqui neste lugar. Mas você precisa fazer a sua parte. Venha, traga toda a família, convide os amigos também. Você precisa experimentar Deus. Jesus é uma realidade e a nossa identidade, sabe, é sermos filhos do Deus vivo através de Jesus. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento, afirmou o profeta Oséias. Jesus, em Mateus capítulo 24, ele diz que um dos sinais
que apontam para o final dos tempos, o encerramento dessa etapa, que indica a volta dele para buscar a sua igreja, surgirão muitos falsos profetas. E aqui eu quero chamar a sua atenção. A importância de você crer nos profetas e nas profecias, a Bíblia assim nos ensina. Mas crer com conhecimento. Muitas pessoas estão sendo enganadas por falta de conhecimento. E eu quero levar você agora a uma reflexão. Sabe aquele pregador, pastor, pastora, líder, seja da denominação que for, que vem para fazer a festa da sua igreja, é convidado? Eu quero motivar você que é membro dessa comunidade, dessa igreja. Conversa com seu pastor e procura saber quais foram as condições para que esse pregador viesse fazer esse culto na sua igreja. Estou te falando isso para tristeza, sabe, nossa, mas a gente precisa vigiar. Existem acordos que você não tem conhecimento. Esses supostos pregadores, pastores, pastoras, cantores, cantoras, às vezes eles fazem alguns acordos, arrancam o couro das ovelhas, tira toda a lã e vai embora. E a justificativa é que estão fazendo a obra de Deus. A Bíblia diz sim, digno é o obreiro do seu salário. Mas eu quero motivar você. Sabe esse evento na sua igreja? Quanto está custando? A estrela que foi convidada para pregar ou cantar, qual o valor do cachê dela? Nós não podemos compactuar com as obras infrutíferas das trevas. Então, para você que está me assistindo, é com muito carinho, com muito amor. Porque está cheio, sabe? Cheios de lobos. E foi Jesus quem disse, Mateus capítulo 24, surgirão muitos falsos profetas nos últimos dias. Mais uma vez, quero fazer um convite especial. Esse QR Code que você está vendo na sua telinha, é só apontar a câmera do seu celular, você vai direto para o nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal, não se esqueça de apertar o sininho, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e venha me seguir no Instagram, @eliblumquedesafios. Você fica agora com o videoclipe da música Lamento de Abacuque. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã, se Deus quiser. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira sempre falte e os campos não produzam mais alimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Toma os meus pés.
Desafios.